Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa questão que é, olha, fascinante, usando como nosso guia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A gente vai explorar as origens do politeísmo, sabe, aquela crença em vários deuses, mas por uma ótica bem particular. A grande pergunta que vai guiar a gente é essa: por que será que em quase todas as culturas antigas a gente encontra um monte de deuses? Um deus para o sol, outro para a chuva, para a guerra, para o amor. De onde é que veio essa necessidade de dividir o divino em tantas partes? A resposta, segundo a nossa fonte, começa num lugar bem inesperado. Para a gente começar a entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e tentar entrar na cabeça da humanidade lá nos seus primórdios. A resposta não começa exatamente na religião, mas sim na forma de pensar daquela época. E aqui está o ponto de partida, que vem lá da questão 667 do livro. A ideia de um Deus único, abstrato, uma força criadora sem forma, isso era complexo demais para uma mente que ainda não tinha desenvolvido essa capacidade de abstração. Era muito mais fácil dar poder a algo que se pudesse imaginar, visualizar. Figuras com formas, com características quase humanas. Bom, isso nos leva para a segunda parte da história, a lógica por trás da criação de tantos deuses. E não foi um processo aleatório, não. Seguiu um raciocínio bem direto, que ia do efeito que se via para uma causa que se imaginava. O interessante é perceber como o processo mental da época funcionava, né? Primeiro, a pessoa via algo muito poderoso, tipo um raio caindo do céu. Segundo, ela não fazia a menor ideia da causa natural daquilo. E o terceiro passo, claro, era atribuir aquele efeito a uma entidade sobrenatural. Pronto, nasceu o Deus do Trovão. Se a gente replicar essa lógica para todos os fenômenos da natureza, era inevitável que surgisse um panteão completo de deuses. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. O desconhecido era o campo perfeito para o divino. Cada mistério da natureza ganhava o nome de um deus. Era um jeito de organizar e dar algum sentido a um mundo que parecia caótico e, muitas vezes, bem assustador. Tá, beleza. A gente entendeu a lógica geral, mas isso só explica a necessidade de ter deuses. Como é que esses seres foram, digamos, criados? E é aí que a gente chega num elemento crucial que, segundo a fonte, sempre esteve presente na história da humanidade. É aqui que a nossa fonte traz um elemento novo para a conversa. A explicação não está só na psicologia, mas também em experiências reais. A tese é que os fenômenos que hoje chamamos de espíritas, ou seja, a interação com seres sem corpo físico, foram o catalisador para a criação dos deuses. A ideia aqui, que está na questão 668, é a seguinte: manifestações de seres incorpóreos sempre aconteceram. Como eram vistas como coisas sobre-humanas, essas entidades foram naturalmente chamadas de deuses. E o mesmo acontecia com pessoas de sabedoria ou poder fora do comum. Depois que morriam, era muito fácil o povo levá-las à categoria de divindade. E esse ponto todo nos leva a pensar numa coisa. Talvez a grande diferença entre o que os antigos chamavam de deuses e o que a doutrina espírita chama de espíritos seja, no fundo, uma questão de palavras, de terminologia. E olha, esse ponto aqui é chave para entender tudo. A palavra Deus, na antiguidade, não significava necessariamente o Criador Supremo do universo como a gente entende hoje. Era um termo mais genérico para qualquer ser com poderes ou uma existência além da condição humana. Um ser que conseguia se comunicar sem um corpo físico. Para eles, isso era a definição de um Deus. Então, o ponto central é esse, percebe? A fonte argumenta que o fenômeno é o mesmo ao longo dos tempos, a existência de seres sem corpo físico que interagem com o nosso mundo. O que mudou foi o rótulo que a gente dá para eles e, o mais importante, como a gente se relaciona com eles. E essa comparação aqui, nossa, ela mostra de um jeito incrível a evolução do pensamento. Na antiguidade, esses seres eram deuses, adorados em templos, cercados de mistério e muitas vezes explorados por quem tinha interesse nisso. Hoje, pela ótica espírita, são espíritos, criaturas como nós, só que em diferentes estágios de evolução que são estudados como parte das leis da natureza. A atitude mudou da adoração cega para a busca do conhecimento. Mas aí surge a dúvida, né? Como é que essa crença tão forte e antiga no politeísmo acabou sendo transformada? O que fez a humanidade mudar o foco? Segundo a fonte, o cristianismo não chegou e disse não, esses seres não existem. Pelo contrário, o que ele fez foi redirecionar a adoração para o Criador único e supremo. Com isso, todos os outros seres, incluindo os espíritos, foram colocados no seu devido lugar, como criaturas, e não como divindades a serem adoradas.
A crença nos fenômenos continuou, mas a interpretação deles foi completamente transformada. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. Essa jornada do politeísmo ao monoteísmo, da adoração para o estudo, mostra como aquilo que um dia foi um mistério divino se tornou um fenômeno natural a ser entendido. E isso nos faz perguntar: o que será que hoje a gente considera sobrenatural, misterioso ou impossível, mas que na verdade pode ser só uma lei da natureza que a gente ainda não desvendou? Fica aí a pergunta para a gente pensar.